Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Segundo Samuel 12, a partir do versículo 14. Visto que com este ato você mostrou completo desprezo pelo Senhor, o filho que lhe nasceu morrerá. Amados, o Senhor está falando em 2 Samuel sobre a história de Davi. Davi foi um grande homem diante de Deus. Ele foi tirado por trás das malhadas e se tornou um grande homem, um grande rei. Entretanto, durante a jornada, teve um momento onde ele cometeu um acidente. Né? Ele adulterou, cometeu assassinato. Diante desse ato, Deus determinou uma consequência para Davi. O profeta Natan foi até Davi e repassou a mensagem para Davi, dizendo o seguinte: olha, uma das coisas que será tirado será teu filho. Porque Davi cometeu esses atos e tenha consciência das leis de Israel. Mas Wilson, Deus o perdoou de fato. Tanto é que Davi passou 7 dias de jejum, orando ao Senhor, clamando por misericórdia, para que ele poupasse seu filho. Mas não aconteceu. O filho foi tirado. Interessante que quando Davi soube que seu filho tinha morrido, estava morto, o coração de Davi ficou aliviado. Porque a Bíblia diz que Davi afirmou: a vontade de Deus prevaleceu. Amados, muitos ensinamentos é tirado da história de Davi. Mas 3 pontos principais é tirado dessa história. Primeiro, o crime, o pecado, o acidente tem o mesmo significado. Porque tudo provoca um dano. A consequência do pecado, a Bíblia diz, que é a morte. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a eternidade. O que significa? Quando eu cometo um pecado, por mais que Deus me perdoe, assim como perdoou Davi, a consequência virá. Eu preciso ter maturidade, resiliência, para entender que a consequência ela faz parte do aprendizado, do crescimento e de um alerta. O que aconteceu com Davi, que não foi só tirar, não apenas o filho dele morreu, que nasceu, mas também sua filha foi abusada pelo irmão. O outro irmão vingou o que aconteceu pelo abuso, né, da sua irmã. E esse mesmo irmão que matou o seu irmão, que abusou da sua irmã, ele também se levantou contra Davi para tomar o trono. As consequências foram absurdas na vida de Davi. Entretanto, a alegria no coração de Davi não foi lhe tirada. O temor a Deus não foi tirado. E, principalmente, a presença de Deus na vida de Davi não foi tirada. Tanto é que dentro da oração de Davi, lá em Salmos, se eu não me falo a memória, 51, fala que Davi orou ao Senhor, pedindo que não se apartasse dele o seu espírito. Amados, isso é um dos pontos mais poderosos da Bíblia. Davi não orou que Deus poupasse sua vida. Não. Por mais que Deus poupou sua vida. Que esse é o segundo ponto. Mas o que ele orou a Deus foi que perdoasse seus pecados, porque o pecado estava diante dele. Mas que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus não saísse dele, porque ele sabia de onde saiu. Davi tinha consciência que tudo que ele tinha era a favor de Deus. Interessante que lá em Reis, não sei agora, não lembro o capítulo, mas diz assim: e o Espírito do Senhor se apartou de Sansão. A partir daí, a queda de Sansão foi absurda. Foi feito escravo, foi chicoteado, arrancaram-lhes os olhos e Sansão permaneceu em desgraça.
até que os cabelos de Sansão começaram a crescer. Por quê? Porque o Espírito Santo retornou para ele. A partir do momento que ele se arrependeu e ele pediu misericórdia e pediu para que nesse momento fosse a última vez que ele vingasse todos os inimigos de Israel. Aí você enxerga que o segundo ponto é sobre exatamente a questão do Espírito do Senhor, a oração, o arrependimento, porque está interligado, amados. Quando o pecado, ele tem o fundamento de nos afastar de Deus. Tanto é que lá em Isaías 59, a partir do versículo 1, diz que é o pecado que nos afasta do Senhor. Então, Deus não tem compromisso com o pecado. Mas, Wilson, por que a consequência do pecado, mesmo Davi ter se arrependido, a consequência do pecado chegou? Porque Deus é santo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus é justiça. Então a consequência do pecado não pode ser tirada. Porque além disso, como eu falei, existe o aprendizado. Existe a experiência que ficou na vida de Davi, que ficou na vida daqueles que presenciaram o ato diante do povo, porque o povo soube do acontecido. Então a gente consegue entender que existe muito aprendizado e que Deus estava em cada passo de Davi. E o mais incrível de tudo, da linhagem messiânica, veio da descendência de Davi. Veja que poderoso. Mesmo Davi ter cometido adultério, assassinato, ter pintado o regaço, mesmo assim, o nosso Jesus, o nosso Cristo, o nosso Redentor, veio da linhagem de Davi. É um negócio, amados, que é algo que não dá para entender e não precisamos buscar entender. Agora, uma coisa a gente precisa ter consciência. Dos pontos importantes. Primeiro, a gente tem que entender que Deus perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Mas as consequências, elas não falham, elas virão. Porque, independente de qualquer coisa, Deus é justo e santo. Então, a sua palavra não pode ser negada. Segundo ponto, mesmo com todo perdão e misericórdia, o favor de Deus ele vai prevalecer na nossa vida desde que a gente se arrependa de coração e peça que seu espírito não se aparte da gente. Amados, o homem de Deus, uma mulher de Deus, independente do ato que fez, se seu coração, se de fato não foi planejado, e sim um acidente, que o acontecido foi de fato um acidente, que é o pecado. Se você se arrependeu de coração, Deus está disposto a te perdoar. Uma vez que você se arrepende de coração. Só que tem que haver o seguinte ponto. Tem que se ter a seguinte consciência, que a consequência virá. E aí a gente precisa entender e enxergar a consequência como um ato positivo. Como assim? De aprendizado, melhor resistência, porque a gente vai ficar mais resistente. A gente vai aprender com esse ato e não vai cometer mais esse pecado. E entender que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que Deus está ao nosso lado. Então hoje é uma grande oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e de pedir que seu Espírito permaneça na nossa vida, porque é esse Espírito que transforma a nossa mente, é esse Espírito que nos traz consciência, é esse Espírito que lava o nosso coração, que nos dá força, resistência, para permanecermos na vontade de Deus. Porque essa vontade, ela é perfeita, ela é agradável e ela é a melhor que temos. Porque não existe outra vontade que seja melhor que a de Deus. Porque ela traz alegria, ela traz graça, ela traz sustentação. Então, que possamos acreditar no Senhor, se arrepender dos nossos atos e principalmente buscarmos enquanto Ele se deixa encontrar em Cristo Jesus.